Boas, maltinha, mais um vídeo sobre o mercado de ações. Vocês sabem que o mercado de ações tem estado bastante complexo e confuso, digamos assim, para dizer o mínimo. Já sabem que o objetivo deste canal é aumentar a literacia financeira em Portugal, a dar o máximo de valor possível de graça, por isso hoje este vídeo vai estar cheio de valor, cheio de informação. Vamos a isso. Bem, o que é que vamos falar hoje? Como está aí, AMD, Nike, Google, SoFi e como avaliar se o mercado está caro ou barato. O que é que isto é? AMD eu tenho bastantes coisas para falar, especialmente sobre os chips deles, ok? E sobre o potencial crescimento que aí vem. E lembrem-se que o relatório de resultados é já daqui a 2 dias, por isso temos a Nike. Nike é uma empresa que está extremamente subvalorizada, tem um moat fantástico, já vamos falar um bocadinho mais sobre a Nike. Temos a Google que reportou o relatório de resultados na semana passada. Foi um relatório fantástico, mas a ação não subiu lá muito, nem fez grande coisa, até desceu por causa deste sell-off que houve na sexta-feira. A Google está subvalorizada, é das Mag 7, das maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos. A Google é a mais barata neste momento em termos de rácio preço-lucro ou índice preço-lucro. Temos a SoFi. A SoFi é basicamente, imaginem um banco, imaginem então a ver o Banco Santander ou o Banco Milênio, vocês têm bancos físicos mesmo, certo? Ou seja, em que vocês entram e podem tirar dinheiro e não sei o quê. A SoFi é basicamente um banco que não tem a parte física, ou seja, não tem localizações físicas pelo mundo, ou seja, isso é bom no sentido em que tem muito menos despesa do que os bancos tradicionais. Não tem que nós vamos falar sobre isso depois. Eu agora já estou aqui a começar a falar sobre a SoFi, mas nós falamos a seguir. E como avaliar se o mercado está caro e barato, porque eu sinto que muita gente fala sobre o Buffett Indicator, que é o indicador do Buffett, muita gente fala sobre o índice preço-lucro do mercado, e eu vou-vos ensinar a analisar se o mercado está de facto mais caro, está de facto caro ou barato, de uma forma, a um nível um bocadinho mais avançado, digamos assim, ok? Vamos a isso, para não perdermos mais tempo. Bem, o que é que temos aqui? AMD, isto é year to date, ou seja, desde que começou o ano, eles já subiram 50%. Eu tenho cerca de 60% de retorno total na AMD, ou seja, tenho tido bons retornos. Comecei a comprar este ano, acho eu, só que eu comprei para fevereiro, ou seja, a ação já tinha descido um bocadinho desde janeiro, por isso foi bom para mim neste caso. Eu devia ter enchido o portfólio de ações da AMD por volta de abril, quando houve a queda, mas pronto. Eu acho que a AMD, se nós puxássemos agora o gráfico, não tenho aqui, se nós puxássemos o gráfico de um ano, nós íamos ver que a AMD ainda está abaixo do preço que estava antes. A AMD chegou a $200 cada ação e eu acho que está extremamente barata neste momento ainda. Não extremamente, mas está barata, ok? Está barata e nós já vamos falar porquê. Bem, primeiro nós temos de falar sobre os price targets dos analistas, ou seja, os preços-alvos. Eles têm cada vez aumentado mais. Parece que todas as semanas vem uma empresa nova, de gestão de investimentos ou um analista novo a aumentar o preço-alvo deles na AMD. Temos aqui a aumentar entre 135 para 210, de 120 para 185, de 150 para 210. Estamos a falar de uma empresa que está neste momento a 175, 176 cada ação, ok? Temos aqui o HSBC, que é uma empresa que é basicamente fundos de investimento, ok? É um fundo de investimento que também duplicaram o price target deles, se não me engano, isto também já foi há algum tempo. Eles duplicaram o price target deles, estava a $100, passou para 200, okay? Eles duplicaram e eles vêm aqui, nós podemos ler o que é que está aqui. Given a stronger than expected pricing power in its AI GPU lineup and growing confidence in the company's data center roadmap. O que é isto? É assim, isto aqui é para vocês terem noção, eu já vos vou falar do que é que aconteceu com o preço dos chips da AMD, ou seja, os MI 350, ou seja, os 350, yeah, os MI 350. Pronto. Eu já vou falar sobre isso e especificar um bocadinho, entramos um bocadinho mais nas partes mais específicas do preço, mas esta empresa aumentou o preço-alvo à AMD e falou sobre o aumento de poder de preço, ou seja, porque é assim, quando um certo produto está com mais procura, está com muita procura, nem é preciso ter mais procura do que oferta, basta ter muita procura.
É normal que o preço aumente, porque quando há muita procura por um certo produto, quem tem a vantagem é a empresa, é quem produz o produto que tem muita procura, certo? Ou seja, quando um produto tem muita procura, o que é que a empresa tem? Poder de preço, ou seja, poder pressar esse produto ao preço que eles quiserem, ou seja, aumentar o preço para onde eles não para onde eles quiserem, claro que chega a um ponto em que fica um bocado irracional, mas vocês estão a perceber o que eu quero dizer, ok? Quando um certo produto não tem tanta procura ou há muita oferta, quem tem o poder de compra é o consumidor, ou seja, no sentido em que o consumidor pode não querer comprar o produto porque não é algo que seja extremamente necessário e a empresa é obrigada a baixar o preço um, do certo produto, ok? Ou seja, quando existe muito, basicamente o que eles estão aqui a dizer é que existe um, bastante vontade, ou aliás, vontade não, mas bastante procura nos chips da AMD, daí a AMD poder aumentar os preços dos chips se quiser. Eles também falaram sim, que eles vão ser bastante mais caros do que o que se espera. Por exemplo, eles até deram aqui, olha, isto saiu quase um mês antes da AMD ter anunciado a subida de preço dos chips. Eu já vos vou dar um spoiler, a AMD subiu de facto o preço dos chips M350 de 15 mil para 25 mil. E eles já estavam a assumir isso. Selling prices, it now sees at 25,000 per unit versus a prior estimate of 15,000 per unit. Ou seja, foi basicamente o que aconteceu. Eles estavam a estimar 25 mil por cada unidade em vez de 15 mil. E isso vai fazer o que às margens da Nvidia, da Nvidia, da AMD. Acho que o próprio aumento de preço fala por si, é quase o dobro. Bem, AMD, mais uma subida de price target. A Milias Research, que é uma empresa também de fundos ou de gestão de fundos de investimento, aumentou o preço-alvo de $110 para 175, e a dizer que a empresa ainda tem muito para andar. Esta aqui especificamente foi um bocado antes, foi há algum tempo atrás. A AMD ainda estava a 140 quando eles aumentaram para 175, assumindo que a AMD chegou ao preço-alvo deles agora, já está a 175. Das duas, uma, ou eles vão deixar de estar positivos na AMD, ou eles vão ter que aumentar outra vez o preço-alvo deles. E eu acho que vai ser outra vez aumentar o preço-alvo deles, sinceramente. Bem, vamos falar aqui um bocado de umas métricas. Para quem não sabe o que é o índice preço-lucro de uma empresa, ou P ratio. PE ratio é Price to Earnings Ratio, ou seja, é um índice que avalia basicamente o preço de cada ação da empresa relativamente ao seu lucro líquido, ou seja, ao dinheiro líquido que eles tiram, lucro, ok? Que é basicamente a receita menos as despesas. Pronto. Bem, o índice preço-lucro da AMD está neste momento um bocado elevado, a 130, mas o Forward PE, ou seja, que é o índice preço-lucro ajustado a quê? Ajustado ao futuro, é basicamente a mesma coisa que o índice preço-lucro, só que o índice preço-lucro mede o quão caro ou barato a empresa está neste preciso momento. O Forward PE, ou o índice preço-lucro ajustado, mede o que a empresa pode valer dentro de um ano, okay? Ou o que a empresa vale, o quão caro ou barato ela está de acordo com o lucro líquido do próximo ano, ou seja, pensar no futuro, certo? Bem, o lucro líquido, o índice preço-lucro da AMD ajustado é 43, o que não é caro, assumindo que os analistas todos não estão, aliás, que os analistas não estão a assumir que a AMD de facto vai ter aquele boom gigante. Os analistas não estão a assumir uma coisa que eu quero falar aqui. A Nvidia, o boom da Nvidia veio da onde? Okay? Se vocês forem ver aqui, isto é basicamente a performance financeira da Nvidia em termos de receita e lucro líquido nos últimos 5 anos. A Nvidia teve basicamente a mesma receita, teve um bocado mais de receita e um bocado mais de lucro líquido de 2020 para 2021. Em 2022 perdeu bastante lucro líquido, ou seja, o lucro líquido dela desceu bastante, e o que é normal. 2022 foi aquela queda, a última grande queda, digamos assim, do mercado de ações. Em 2023, que foi quando começou a grande procura por chips de inteligência artificial e começou aquele boom de inteligência artificial e toda a gente começou a falar da inteligência artificial, o que aconteceu? Houve grande procura pelos chips da Nvidia. Toda a gente quem está por dentro do mercado de ações, especialmente por dentro de semicondutores e da AI, sabe. Pronto.
Basicamente a Nvidia, o que é que este boom na inteligência artificial e esta procura por chips da Nvidia trouxe à Nvidia, especificamente como empresa financeiramente? Muito mais lucro líquido. A maior parte dos analistas pensa em market share, que também é importante, ou seja, market share é basicamente de todo um mercado, qual é que é a percentagem desse mercado que é liderado por certa empresa ou dominado por certa empresa. A Nvidia tem a maior parte do market share do mercado dos semicondutores e dos chips de inteligência artificial, mas existem muitas outras empresas e a AMD é a jogadora mais importante neste, para além, juntamente com a Nvidia, são os jogadores mais importantes neste setor. Porquê? A Nvidia já falou várias vezes no último relatório de resultados, o Jensen Huang falou sobre isto, ele disse que há demasiada procura, eles não conseguem aguentar tanta procura, eles produzem o máximo que conseguem, vendem o máximo que conseguem e mesmo assim há mais procura. O que acontece? É aí que entra o papel da Nvidia. Mas o que é que, as pessoas já começam a ver isso, mas não conseguem perceber o que é que realmente trará de benefícios para a Nvidia, para a AMD, em termos, porque as pessoas pensam em termos de receita, não pensam em termos de margens e de lucro líquido, e é aí que eu quero falar, porque estas subidas de preço dos analistas a falarem sobre o aumento do preço dos chips porque há cada vez mais procura, isso vai mexer maioritariamente, não com o crescimento bruto da AMD, mas sim com as margens e com o lucro líquido da AMD. O lucro líquido da Nvidia era quê? 20, 30% da receita total? Neste momento é 50%, se calhar mais que 50%. O lucro líquido é e as margens é o que realmente importam a longo prazo numa empresa, porque claro que convém que ela cresça a receita, porque se ela não crescer a receita também não consegue crescer como empresa, como é óbvio, mas o lucro líquido e as margens é realmente onde eu vou me focar na AMD, porque isto é a AMD, malta. A AMD neste momento está assim, okay? Vamos comparem o da AMD com o da Nvidia. Okay? A AMD está a começar agora a ter o boom, a receita dela já é fantástica, eles só precisam de arranjar chips que consigam produzir muito mais barato e vender por muito mais caro, e é isso que está a acontecer neste momento. O meu foco está ali a dizer, vai ser no lucro líquido e nas margens da AMD nos próximos anos. É aí como vou focar, pelo menos até ao final de 2026, ok? E depois vem aqui esta situação, em que é que... Mas eu está bem, Gabriel, a AMD é fixe, está barata, está a começar agora o boom e não sei o quê, mas o que é que a AMD tem de diferente da Nvidia e o que é que a AMD é melhor do que a Nvidia? Será que sequer se é? Nós temos de perceber que a Nvidia, eu já falei sobre isto uma vez, mas imaginem a Nvidia como um ecossistema tipo iPhone, tipo Apple, e a AMD como um ecossistema tipo Android. A AMD não só estão a criar... isto é extremamente complicado de explicar até para mim, mas eu vou só falar primeiro desta imagem aqui, explicar esta foto e já passamos a seguir. Bem, basicamente aqui eu tirei isto de uma notícia que eu estive a ler sobre a AMD, comparar os chips da AMD com os da Nvidia, e está ali a dizer: AMD has demonstrated superior performance per watt efficiency for inference tasks using Llama 2, Mistral and Falcon models. This has made the MI300X a preferred alternative for cost-optimized inference clusters in academic, open source and smaller cloud environments. O que é isto? O que é esta coisa? Estás para aí... Deve haver pessoas que não sabem falar inglês. O que é que estás para aí a dizer? Bem, eu vou explicar muito simplesmente. A AMD basicamente tem demonstrado uma eficiência de performance por cada watt de energia menor, ou seja, uma eficiência maior, aliás, para tarefas de inferência. O que é inferência? Eu nunca ouvi falar disso. Já me estás a confundir, eu quero sair do vídeo. Estou a brincar. Não, mas tentem. Eu vou-vos explicar tudo, ok? Inferência é a arma secreta da AMD. O que é inferência? Vamos falar sobre isso. É aqui onde eu quero chegar. Inferência de inteligência artificial é o processo pelo qual modelos de inteligência artificial aplicam o conhecimento adquirido para fazer previsões ou tomar decisões com base em novos dados. Basicamente, uma forma muito simples,
está dentro do segmento de Machine Learning, ensinar à máquina, ensinar a inteligência artificial. Inferência, pelas minhas palavras, ignorando um bocado o que está aqui no Google, inferência é basicamente o que tu ensinaste. É basicamente ensinares ao máximo uma inteligência artificial, dares o máximo de dados possíveis e desenvolveres o sistema que lhe permite agarrar nesses dados e para fazer previsões para o futuro ou tomar certas decisões para o futuro, ok? Isso é basicamente o que é inferência. Agora já dá para perceber o quão importante é que é para quem sabe o que é que... Basta saberes o que é inteligência artificial para saberes que inferência é importante, baseado na definição que eu te acabei de dizer. É basicamente dar dados à inteligência artificial e ensiná-la a pensar para o futuro e ensiná-la a prever e a tomar decisões baseado nos dados que tu lhe dás no presente. Eu acho que isso é o maior desafio para a inteligência artificial e é a maior... Eu acho que é a coisa mais importante para a inteligência artificial hoje em dia. Porque é a coisa que eu sinto que menor performance tem nas inteligências artificiais que eu experimento, é criar coisas novas ou fazer previsões futuras de acordo com a informação que tu lhe dás. Eu acho que eles têm bastante dificuldade nisso, pelo menos as inteligências artificiais mais comerciais, tipo o ChatGPT e o Grok, etc. É assim, nós estamos a falar de uma oportunidade absurda para a AMD. Também é preciso fazerem a vossa pesquisa, ok? Isto não é... Não estou a dizer para investir na AMD. Eu pesquisei por mim mesmo, desculpem. E vocês deviam pesquisar por vocês mesmos também. Porque é assim, depois existem bastantes coisas que entram aqui. O Sam Altman falou bastante sobre inferência com os chips da AMD. O Sam Altman é o diretor executivo da OpenAI, ok? Para quem não sabe, que é o ChatGPT. E a AMD anda a fazer uma coisa fantástica que agora vai ser bastante necessária para a Meta, por exemplo, que é como é que nós conseguimos agarrar em chips, juntá-los em certos sistemas com outros componentes que não chips de inteligência artificial. Certas tarefas ou certas máquinas precisam de certos sistemas, ou seja, quando eu digo um sistema, eu digo tipo, imaginar tipo uma motherboard, só que não tem só um chip de inteligência artificial, que tem várias coisas, vários componentes. Eu também não sou engenheiro informático, mas basicamente pelo que eu percebi o suficiente para conseguir ficar feliz com o que eu vi, ok? Imaginem basicamente uma motherboard com vários componentes, incluindo chips de inteligência artificial, que conseguem ser colocados, tipo, são basicamente agronómicos, ou seja, dá para tirar e meter e adicionar novos componentes e ir adicionando à medida que se é preciso expandir, ou seja, podes começar com isto, depois colocas aqui mais uns componentes, mais outros aqui e vais tipo aumentando à medida que... É quase tipo Lego, ok? Então imaginar tipo Lego, é isso, só com componentes que vão ajudar chips de inteligência artificial a fazer inferência para Large Language Models, modelos tipo de inteligência artificial. Eu espero que vocês tenham percebido, por favor. Tentei simplificar ao máximo. Porque nem eu sou nenhum expert, ou seja, o que também é bom porque eu esforço-me tanto a tentar perceber que depois eu, ao perceber, consigo arranjar analogias simples para vos explicar mais ou menos, ok? Mas é basicamente isto. E agora é que vamos falar do preço, ok? $25,000. However, it seems like AMD looks determined to step up the competition, as according to que é basicamente aquele relatório que nós acabamos de ver da HSBC, que é aquela empresa que duplicaram basicamente o preço-alvo da AMD. O que é que eu quero basicamente dizer aqui? Para você, uma coisa que eu quero que vocês tirem simples, ok? Demasiada procura para a Nvidia, aumento de procura para a AMD, igual a aumento de preços dos chips da AMD. É basicamente isso que vai acontecer. E vocês dizem, mas 25 mil por chip não é um bocado caro? É assim, assumindo que a Nvidia está a fazer 50 mil por chip, 60, 70 mil por chip, eu diria que 25 mil não é nada caro. Eles ainda têm tipo espaço para aumentar as margens e aumentar o preço dos chips para 30 mil, na minha opinião. E isso também vai depender bastante da decisão da mesa executiva e da real procura que exista, porque eu não estou dentro da empresa para saber. Mas sim, a AMD é fantástico. Vamos entrar para a minha projeção financeira sobre a AMD. Eu já vos disse, eu tenho feito vários reels no Insta, ou seja, quem é do YouTube devia me seguir no Insta e quem é do Insta devia me seguir no YouTube, porque
Assim tem os dois lados, têm assim tipo, partes mais resumidas, notícias mais resumidas, opiniões mais resumidas minhas, e depois tem assim o conteúdo a longo prazo, onde realmente eu ensino como investir no mercado de ações e como é que eu faço, pelo menos. E eu também estou a pensar fazer um vídeo onde ensino exatamente a analisar empresas, mesmo bem, ou seja, eu pego num exemplo e analiso e ensino-vos tudo. Vai ser um vídeo bué da grande, se calhar eu vou dividir em duas partes, mas eu vou dar o meu melhor. Bem, caso base da AMD. Isto é um caso base, ou seja, o caso base devia ser o que tu realmente esperas que aconteça. Porquê? Porque depois devias ter um caso mau, que é caso seja pior do que o que tu esperas, um caso bom, caso seja melhor, depois um caso muito bom e um caso muito mau. Ou seja, eu faço sempre 5. Muito mau, mau, base, bom, muito bom. Este caso base está um bocadinho conservador demais, ou seja, a assumir que não vai ser assim tão positivo. E porquê que eu estou a assumir isso? Porque eu gosto de ser assim conservador. Eu, no fundo, há empresas em que às vezes o meu caso base é mesmo o que eu acho, e há vezes em que eu quero ser um bocado conservador, especialmente em empresas com mais potencial de crescimento, mas também talvez um teórico risco maior, ou seja, teoricamente um risco maior. O que não pode ser, pode não ser, depende. Mas eu gosto de manter-me um bocado mais conservador, porque eu assim, também tenho uma visão negativa um bocado da coisa, que é melhor. Ok? Bem, aqui o stock price, ou seja, o preço de cada ação estava a 178, ou seja, assumindo que agora está a 175, 176, isto também flutua bastante, ou seja, é um bocado irrelevante. Só vai basicamente, isto aqui, este valor de preço à ação vai modificar aqui a percentagem de retorno anual composto, ok? Mas basicamente eu estou a assumir que eles crescem a 25% anualmente, em média, a receita. Estou a assumir que as margens de lucro aumentam, margens de lucros não, o lucro líquido aumenta 35% em média anualmente até 2029. Isto aqui é muito, muito conservador. 35% de crescimento de lucro líquido anual é conservador, tendo em conta que eles este ano supostamente vão crescer 100% de lucro líquido anual. Ou seja, eu estou a assumir 35%, estou a ser conservador, as margens nem são muito altas, 10, 11, 12, 13, 14% de margens, não é margens líquidas, ou seja, não é algo absurdamente estúpido, aliás. Bem, depois, índice preço-lucro de 30, 40, isto é quase de graça para a AMD. Sendo que ela está a 130 neste momento, eu estou a assumir 30 a 40, e mesmo assim dá-me um lucro anual, eu diria, está entre 3 a 10%, mas eu diria que me vai dar tipo entre 6 a 7 no pior dos casos. Isto para mim é tipo um caso mau, no fundo, é um bocado conservador. Aqui é o caso que devia, é o caso bullish, devia ser o caso base. O meu caso, este é o que eu realmente acho que vai acontecer na AMD, e o pior disto tudo é que isto não devia, isto é que devia ser mesmo o meu caso base, porque pode acontecer muito melhor que isto, ok? Eu estou a assumir crescimento de receita anual de 30% em média até 2029, crescimento do lucro líquido cerca de 40% em média até 2029, com um índice preço-lucro de 40 a 50, dá-me cerca de entre 15 e 21% e meio de retorno anual composto. Okay? Ou seja, o preço em 2029 por ação estaria entre $300 e $400. O que é que eu acho disto? Okay? Vamos falar sobre um bocado sobre o meu preço-alvo. Okay? O que é que eu vou fazer? Acho que aqui convém ampliar um bocadinho. Bem, AMD, o meu preço-alvo. Okay? Isto é o meu preço-alvo caso... Eu vou-vos dar duas coisas que eu vou fazer, porque é assim, isto também é um bocado... Depende um bocado de pessoa para pessoa. Esta é a minha estratégia com a AMD. Vocês têm a estratégia que quiserem. Se a AMD subir de facto bastante agora nos próximos, até ao final de 2026, se houver um bom boom, se o mercado não cair muito, até pode acontecer ele cair tanto que eu compro mais em vez de vender. Mas se o crescimento em termos, não da AMD como empresa, mas o preço da ação, se o preço da ação subir bastante rápido e chegar rapidamente a $225 cada ação, eu aos 225 vou vender 10% da minha posição total. Aos 250 vou vender 15% da minha posição total. Aos 275 vou vender 15% e aos 300 vou vender mais 20%. O que dá no total 60% da minha posição total vendida, e o resto eu guardo a longo prazo. Está ali, LP, longo prazo. Okay? O resto dou hold a longo prazo. Um,
Este é o meu preço-alvo na AMD. Eu acabei de trocar, não sei se vocês viram, está tudo tão parecido. O meu preço-alvo aqui, porque é que eu aqui vendo 10% a 200 e no outro vendi a 225, ok? Porquê? Aqui é caso a ação não cresça tão rápido como eu estou à espera. Ok? Caso exista, imaginando que a ação agora estagna um bocado até ao final do ano, não existe grande movimento no preço da ação. Eu também vou estar atento, como é óbvio, aos relatórios de resultados. Se houver algo muito grave e a ação não mexer, eu vendo. Se houver algo muito bom e a ação não mexer, eu compro. Ou não compro, mas mantenho, porque a minha posição já está demasiado grande na AMD. Mas demasiado não, está grande o suficiente. Mas basicamente é só isso, é em termos de a velocidade do crescimento do preço da ação. Se a velocidade do crescimento do preço da ação for muito elevada, eu vou fazer isto. Se for muito reduzida, eu vou fazer isto. Vendo 10% a 200, 15% do meu portfólio a 225, mais 15% a 250 e mais 20% a 275. Outra vez, 60% da minha posição é vendida e os outros 40% eu guardo a longo prazo. Okay? Isto é a minha previsão para a AMD. Sempre a dar-lhe que é a Nvidia, pá. Bem, Nike. Não, isto é um gráfico da Nike dos últimos não sei quantos anos, desde 2018. A Nike não tem feito nada desde 2018, 60% positiva desde 2018, o que não é nada, não é? A SP500 fez muito mais. Bem, Nike. E se nós ampliarmos um bocadinho, desde 2022, ou seja, desde este high aqui, desde este high, a Nike está negativa 54%. 54% negativa. Tadinha. Acham que ela merece estar negativa 54%? Acham que é uma empresa cujo... É assim, vocês têm de entender o que é o moat. Eu já falei sobre isto num vídeo, por isso quem não sabe devia ir ver. O moat é basicamente o que diferencia... Está aqui. O moat é uma vantagem competitiva duradoura que torna difícil para outras empresas copiarem, competirem contra ou roubarem clientes, ok? O que é que isso significa? Certas empresas têm moats, certas empresas não têm moats. A Nike tem um moat, como é óbvio. O moat dela é a marca Nike. Muitas pessoas compram Nike sem pensar duas vezes porque é a Nike, ok? A Nike tem um moat muito forte em termos de brand, a marca que é. Ou seja, os fundamentos da empresa desapareceram? Não. A Nike deixou de ser a empresa que era? Não. Talvez em termos de crescimento cresce muito menos. Tomou umas más decisões com um mau diretor executivo lá, mas tirando isso, a Nike não tem mais nada contra isso. Contra ela. Bem, vamos falar um bocadinho sobre o Sr. Elliot Hill. Este senhor aqui começou na Nike como estagiário em 1970 e tal. Subiu desde estagiário até diretor de um departamento muito importante na Nike. Reformou-se, voltou como diretor executivo da Nike. Quem diria, não é? Um homem que começasse a estagiário fosse virar diretor executivo da empresa. Bem, o Sr. Elliot Hill é um senhor que realmente entende a Nike. Esteve lá nos piores momentos e nos melhores momentos. Eu acho que é alguém que sabe realmente os valores da Nike, okay, como uma empresa. O outro diretor executivo tem que ser alguém que goste de corrida, tem que ser alguém que goste de esporte, tem que ser alguém que goste de sapatilhas, que seja apaixonado por vencedores no desporto. Eles precisam de fazer mais de parcerias com os melhores dos melhores nos desportos. O Ronaldo que eles conseguiram ter, o Michael Jordan, eles precisam de voltar a ter isso, ok? De continuar a ter isso, porque há quem diga que eles nunca perderam isso, eles precisam de continuar a ter isso, ok? O último diretor executivo era alguém que era apenas um gestor de uma empresa, não era ninguém apaixonado necessariamente pelos valores e pelo objetivo da Nike a longo prazo. Ou seja, ele basicamente tentou mudar a Nike de uma empresa que vendia para outras empresas de retalho e essas empresas de retalho vendiam os produtos da Nike, para a Nike ser uma empresa que vende diretamente ao retalho. Coisa que não correu nada bem. O cancelamento da parceria deles com a Foot Locker destruiu bastante a empresa. Aliás, magoou tanto a Nike como a Foot Locker, no fundo. O Elliot Hill está a voltar com essa parceria da Foot Locker, está a voltar com isso tudo, está a recuperar os valores que foram perdidos durante os últimos anos
com a liderança do último diretor executivo, e eu acho que realmente ele não só devia alinhar a empresa, o Elliott Hill, e vai, como também devia preparar uma estratégia para quando ele voltar a sair de lá, quando ele colocar a empresa outra vez no sítio certo e sair de lá, ter alguém de confiança que realmente ame os valores e o objetivo da Nike para ir para lá, ok? Bem, o que é que aconteceu no último relatório de resultados da Nike? Eles falaram bastante e o Elliott Hill disse que o último trimestre de 2025, é assim, a Nike tem um ano fiscal é diferente de um ano real, ok? O ano real vai de 1 de janeiro a 31 de dezembro, mas o ano fiscal, os anos fiscais normalmente também são assim, de empresas, mas há empresas que têm anos fiscais completamente diferentes. Ou seja, agora, para a maior parte das empresas, saiu os resultados do segundo trimestre de 2025, mas para a Nike saiu foi basicamente o quarto trimestre de 2025, ou seja, agora o próximo relatório de resultados vai ser o relatório de resultados do primeiro trimestre de 2026, quando ainda é 2025. Ou seja, a Nike está tem isso um bocado trocado, mas o que importa é que o último relatório de resultados, o Elliott Hill disse que não foram resultados para o que é considerado normal para a Nike, ou aceitável, digamos assim, e que a partir de agora, daqui para a frente, from here, we expect our business we expect our business results to improve. It's time to turn the page. Basicamente ele está a dizer que a partir daqui, o que ele quer dizer com isto é que atingimos o fundo do poço e a partir daqui é só subir. Ou seja, eu acredito nele e também não há razão para mentir, porque ele está lá para recuperar uma ação morta e não para afundar uma ação mais afundada, mais afundada do que o que já está. Por isso, eu estive a analisar um bocado os números da Nike, não só o relatório de resultados. Se eu tivesse aqui a analisar tudo o que eu analisei, eu ia perder 1h30 na Nike só, ou seja, não vou fazer isso, mas a receita parece ok? Nós conseguimos ver aqui, a receita tem vindo a crescer, isto é desde 2000, isto é bastante antigo, ok? Estamos a subir, não, eu sei que cada coluna destas é um trimestre, ou seja, 4 colunas destas é um ano, por isso façam as contas. A receita parece ok. Houve um declínio, mas não foi um declínio absurdo, não foi algo destruidor para a Nike. Então o que é que fez a Nike cair de 54% no último ano? Lucro líquido, margens. Okay? O lucro líquido dela é que caiu para caraças, tem vindo a cair e cada vez mais a pique. O que não é nada bom. Estamos a voltar a valores de Covid. Okay? Isto são valores de Covid. Nós estamos a voltar a valores de Covid, não é nada bom, mas o problema está aqui. Ou seja, o foco da mesa executiva da Nike deve ser recuperar margens, lucro líquido, ok? Meter a empresa a faturar outra vez, ok? E é isso que eu quero ver, por isso eu tenho bastante confiança na Nike, é uma empresa extremamente subvalorizada, não é uma empresa que realmente... Eu hoje estive a ver um podcast de investidores do Wall Street bastante, não é que eles sejam lá muito inteligentes, mas é interessante sempre ouvir, aprendam isto no mercado, ou seja, é sempre importante ouvir perspectivas diferentes, especialmente as que vão contra a vossa, ok? Sempre importante. E ele estava a dizer que sente bastante que as pessoas andam à procura do que o que está mais subvalorizado, ou seja, empresas bastante baratas, quando nem sequer olham para o fundamental da empresa e repararem se de facto vale a pena ou não, mesmo estando barata. Muitas empresas que estão bastante baratas hoje em dia significam que vão à falência daqui a uns anos, ou que o lado negativo é bastante maior comparativamente ao lado positivo para eles. A Nike não é assim. A Nike não está assim. E ainda por cima o Wall Street adora a Nike. Eu aposto que eles estão mortinhos para um bom relatório de resultados para chaparem guito para a Nike. É uma empresa fantástica, é uma empresa de valor e dividendos. Se eles conseguirem meter esta empresa no caminho certo, conseguirem boas parcerias, conseguirem talvez até aumentar o dividendo, eu nem sei se quero que eles aumentem o dividendo, se calhar eu até quero que eles façam share buybacks, ou seja, comprem as próprias ações. O que me interessa, mas o que me interessa fundamentalmente é mesmo que eles melhorem as margens outra vez de novo, ok? E o lucro líquido.
Bem, acerca de o quão caro ou barato a empresa está, em termos de índice preço-lucro, a empresa não está cara, ok? Não é uma empresa cara, por isso é assim, estamos a falar de uma empresa que antes de reportar o relatório de resultados estava a cerca de 20 de índice preço-lucro e passou para 28. Aliás, estava a 20 e passou para 36, ok? Porquê que ela passou para 36? Essa é que é a questão. A ação não subiu bastante, aliás, subiu, vamos dizer, de 60 para 75 ou assim, ok? Mas os lucros não subiram. Eu acabei de vos mostrar que os lucros não subiram, certo? Se o lucro não subiu, mas o preço da ação subiu, o que é que acontece ao índice preço-lucro? Vai subir, como é óbvio, porque os lucros não subiram, mas o preço da ação subiu. Ou seja, foi por isso que o índice preço-lucro parece tão feio como está, e isto pode tornar a coisa um bocadinho mais desagradável. Parece que tu olhas para a Nike, a Nike não está assim tão barata, 45 de índice preço-lucro ajustado e 36 de índice preço-lucro normal. Porquê que o índice, já agora, porquê que o índice preço-lucro ajustado está maior do que o índice preço-lucro? Porque o objetivo é que deixe, é que esteja menor. Porque estamos a assumir que daqui a um ano eles vão fazer mais dinheiro do que o que estão a fazer hoje. Ou seja, a empresa daqui a um ano, se mantiver o preço da ação neste momento, se o preço de cada ação se mantiver, como eles daqui a um ano vão estar a fazer mais dinheiro do que o que estão a fazer agora, o índice preço-lucro vai descer, ou seja, a empresa vai ficar mais atrativa, mais barata. Só que aqui eles não estão a assumir isso, eles estão a assumir que para o ano vai ser pior para a Nike. Mas o diretor executivo estava-vos a dizer que vai ser melhor. Ok? A única razão pela qual a Nike está assim ainda é tarifas. E as margens de lucro, para além das margens de lucro e do lucro líquido, né, é as tarifas. Okay? Quando esse catalista desaparecer do mercado, um catalista tipo, pode ser algo bom ou negativo, algo que modifique bastante o sentimento da ação ou da empresa. Quando isso desaparecer do mercado e eles voltarem a começar a pôr lucros, a meter bons resultados, não é? O que vai acontecer é que este índice preço-lucro vai descer bastante e a empresa vai ficar bastante atrativa. E é isso que eu vejo na Nike acontecer nos próximos anos. Já que há muita gente que adora o Warren Buffett e que gosta, eu não pessoalmente, eu devo quase tudo àquele homem, não é? O Warren Buffett ensinou-me a maior parte das coisas que eu sei sobre o mercado de ações, não só ele, mas ele é uma grande, digamos, uma grande luz dentro do mercado de ações para ensinar novos investidores a investir corretamente e a não perder dinheiro estupidamente no mercado de ações e a não procurar querer fazer 1 milhão nos próximos 2 meses e tentar ser o próximo crypto trader. Bem, se nós formos ver o valor intrínseco, que é algo que basicamente avalia o quão caro ou barato a empresa está, ou aliás, basicamente o valor intrínseco avalia, diz a que preço é que a ação devia estar comparativamente com o seu fluxo de caixa livre, free cash flow, ok? Discounted cash flow. Não é free cash flow, é discounted cash flow. Ou seja, é fluxo de caixa descontado. Okay? Basicamente, o valor intrínseco da Nike está a $88 cada ação. Quando cai abaixo disto, alguma coisa não está certo. Eu diria que o meu preço-alvo para a Nike é $100 cada ação nos próximos 2 anos. Ou seja, eu espero que ela nos próximos 2 anos esteja a $100 cada ação. E eu acho que isto até é uma empresa boa para ter a longo prazo. Tipo, mesmo a longo prazo, estou a falar tipo 5, 10 anos. Eu não vejo ninguém a destruir, a poder afetar o modelo de negócio da Nike ou a força que ela tem no mercado de desporto. Vocês repararem, se vocês pensarem bem, muitas tentaram. A Adidas tentou, mas a Adidas não tem a mesma coisa que a Nike tem. A Under Armour tentou, também não tem a mesma coisa que a Nike tem. Muitas empresas que tentam. Agora existem certos competidores novos, existe aquela marca que é um O e um Q de Quá, assim de lado. Eu não tenho aqui foto, eu devia ter-me lembrado disso para o vídeo. Mas isso é a única ameaça para a Nike neste momento. É a única ameaça. E é a única ameaça, talvez, se eles conseguirem aguentar. Eu nunca fui ver, eu acho que a empresa é privada, por isso não sei. Eu acho que em termos de valor intrínseco, aliás, está aqui a prova que em termos de valor intrínseco a Nike está subvalorizada bastante. Nem sei como é que o Warren Buffett não está a comprar a Nike.
sinceramente, não sei, porque é um modelo de negócio que ele compreende, não há tecnologia, nem inteligência artificial, nem inferência, nem chips, nem nada por trás disso para um homem de 97 anos perceber. Ele só precisa de saber de sapatilhas e de corrida e de roupa de desporto, mais nada. Por isso eu nem sei como é que o Warren Buffett não está a comprar Nike, mas pronto. Bem, o mote da Nike, já tínhamos falado sobre isso, é o quê? Marca forte. A marca é tão reconhecida e valorizada que os consumidores escolhem-na sem pensar muito, mesmo que existam opções mais baratas. Esta parte do mesmo que existam opções mais baratas pode variar um bocadinho dependendo do quão grave o estado da economia está, como é óbvio, mas o que eu quero aqui tirar daqui é que o mote dela não desapareceu. A Nike continua com a proteção do modelo de negócio dela ainda estável. A Nike só teve um mau diretor executivo e tarifas. Mais nada. Foi um mau o diretor executivo e tarifas. Mais nada. É só isso. E a malta, tipo, não está a reparar nisso, não é? A Nike não é uma ação muito excited, não é tipo a AMD, Palantir, não é tipo essas empresas, como é óbvio, mas é uma empresa que paga dividendos, extremamente subvalorizada e com um potencial de crescimento até elevado para o preço da ação que está, e uma boa empresa de valor para manter no portfólio durante os próximos 5 a 10 anos. Esta é a minha opinião sobre a Nike. Base case da Nike, ou seja, caso base conservador, eu meto-os a crescer 6% anualmente desde 2026 a 2029, entre 6 a 5%, ok, eu tenho ali 6 a 5% de crescimento de receita. Lembrem-se que é uma empresa extremamente grande e matura, é normal que ela não cresça double digit, ou seja, 2 dígitos, mas eu estou à espera que o lucro líquido aumente bastante nos próximos anos para 20% em média, o que lhes aumenta bastante as margens para entre 9 a 12%. A trading, é assim que se diz, trading é 20 to 30 PEs, ou seja, tipo, cerca de 20 e 30 de índice preço-lucro. É uma empresa que te dá entre 4% a 15% de retorno anual. O 4% é horrível, como é óbvio, por isso é que eu estou à espera 10% no mínimo, mas é uma empresa que também te paga dividendos, atenção, ou seja, tu tens aqui o fator de juros compostos nesta empresa, em que se tu reinvestires os dividendos na empresa, tu consegues fazer mais do que 4% na boa, ou seja, estes 4% é não só são quase impossíveis, como só acontecem se tu quiseres, basicamente, porque se tu fizeres juros compostos na Nike, tu reinvestires os dividendos, tu consegues fazer 10% até 2029 de crescimento anual médio. Eu tenho 99,9% de certeza disso. Este é o meu caso bullish, ou o meu caso positivo. Eu meto-os a crescer apenas. Lembrem-se, isto estava. Vejam a receita, entre 6 a 5%, ok? Entre 6,5%, agora estou a fazer 6,5%, que é quase a mesma porcaria que isto, ok? Em termos de receita, crescimento anual médio da receita até 2029, 6,5%. Aqui já meto o lucro líquido a subir cerca de 30%, com um índice de preço-lucro de 25 a 35%. Estamos a falar aqui já de uma coisa muito, muito, muito interessante. Até para 2028 é algo muito interessante, até para 2027 é algo muito interessante. O que eu quero dizer aqui é que se eles conseguem meter estes números, se eles conseguem meter as margens de lucro deles e o lucro líquido, não é tipo crescer abruptamente, é colocar o lucro líquido onde estava antes, só isso, e crescer consistentemente, mais nada. Eu faço 20% anual médio na boa nesta empresa. Ou seja, o meu preço alvo, diria que eu vou começar a vender aos 100. Está aqui Nike, o meu preço alvo está aqui. O meu preço-alvo, $100, aos $100 eu vendo 10%, aos 110 eu vendo mais 10%, aos 125 eu vendo mais 15% e aos 150 eu vendo mais 15%, que dá cerca de 50% da minha posição vendida, e o resto hold a long term. LT agora, antes estava LP, que é longo prazo, agora está long term, está em inglês, é longo prazo, ok? Os outros 50%. Google, isto aqui é um gráfico que mostra 5 grandes empresas das 7. A Amazon cresceu mais ou menos isto também por aqui, okay? Se calhar menos até, se calhar está tipo aqui a Amazon, e a Tesla também está tipo aqui. Este aqui é basicamente year to date, ou seja, desde o início do ano até agora. Desde o início do ano até agora, sim. Basicamente a Nvidia tem vindo a explodir, toda a gente sabe, como é óbvio. A Meta
e a Google são as duas empresas que eu melhor deal são. Desculpem lá, malta. A Amazon é outra empresa que também é bastante boa, mas é assim, o que é que eu quero falar da Google? Porque a Google é a empresa mais subvalorizada delas todas. É que está mais barata em termos de índice preço-lucro. Okay? A Google, também quero falar do relatório de resultados, era isso que eu ia dizer. Ora bem, o relatório de resultados da Google que foi reportado na semana passada, eles, o expectável, ou seja, o que estava o esperado pelos analistas era 2 dólares e 16 cêntimos por ação de lucro, e veio a 2,31, 2 dólares e 31 cêntimos, o que é bastante bom. A receita estava-se à espera de 93,7 mil milhões e veio a 96,4 mil milhões, ou seja, quase 3 mil milhões de acima do esperado. Ou seja, 3 mil milhões acima do esperado é algo bastante bom, não é algo normal, ok, malta? Tal como a Microsoft ter tido 3%, também 3, e a Microsoft e a Meta terem tido 3 mil milhões também acima do esperado pelos analistas também não é normal, e a Amazon ter tido 5 mil milhões acima do esperado pelos analistas também não é normal. Nada normal, especialmente a da Amazon, e o facto dela ter sido a empresa que mais desceu até agora desde o relatório dos resultados é absurdo. Mas pronto, bem, Google, o que é que nós temos aqui? Qual é que era o medo da Google? O ChatGPT vai tirar atenção, o número de usuários semanais e mensais do ChatGPT tem vindo a subir bastante, okay? Mas o que é que acontece? O grande medo era... primeiro eu vou explicar uma coisa sobre a Google, ok? Tem o Google Search and Other. Google Search é onde vocês fazem as vossas pesquisas no Google, aquela barra, pronto. Isso é o Google Search. YouTube Ads, porque quem não sabe, o YouTube é da Google. Eles ganham bastante dinheiro com os anúncios do YouTube. Também ganham bastante dinheiro com... Bastante, é o segmento mais pequeno do modelo de negócio deles, que é o Google Network, a rede da Google, e depois temos subscriptions, platforms and devices. Aqui dentro das subscrições, plataformas e não sei o quê, está a cloud da Google, ok? A cloud da Google é bastante importante. É a terceira maior do mundo. Bem, isto é aqui a comparação de toda a receita da Google no segundo trimestre de 2025 comparando ao segundo trimestre de 2024, ou seja, de ano em ano, ou seja, anualmente. A cloud, a receita de subscrições, plataformas e dispositivos cresceu 20%. A Google Network desceu 1%, ou seja, flat, basicamente a mesma coisa. Também é o segmento mais pequeno da Google. Os YouTube Ads, os anúncios no YouTube subiu 13% anualmente, que é bastante bom. E o Google Search subiu 12% anualmente. 12% anualmente. Assumindo que o Google Search é obviamente a fonte principal de receita da Google, 12% é bastante bom para uma empresa que supostamente está a perder para empresas como o ChatGPT, não é? O maior medo da Google, a razão pela qual a Google ainda não está, o preço por ação ainda não está mais elevado do que realmente deveria estar, é só por causa do medo de que o Google Search vá perder relevância comparativamente a novas plataformas de inteligência artificial, coisa que não aconteceu. E se eles conseguirem manter crescimento aqui e manterem força aqui, daqui a um ano esse medo desapareceu. É assim, pode aumentar, não é? Mas é assim, operating margins 40%, fantástico, não tenho nada a dizer. Margens operacionais de 40% é fantástico. Qual é que é a diferença entre margem operacional e margem de lucro? Margem operacional não inclui o CAPEX, ou seja, Capital Expenditures, que é despesas de capital, ou seja, onde é que a empresa reinveste no negócio. Margens de lucro contém isso, ok? É essa a única diferença. Não é, quer dizer, é essa a única diferença. Bem, Alphabet Revenues and Operating Income, ou seja, lucro operacional e receitas. Fantástico. Não tenho... Pô, está complicado. Eu nem estou com sono, malta, não sei o que é que se passa. Bem, lucro operacional veio a 32,4%,
Crescimento de receita total veio a 14%, fantástico, nada a dizer. Uma empresa como a Google, gigante, crescer a receita, o top line 14% e o bottom line 30% é estupidamente fantástico. É raro ver uma empresa tão grande a ter números assim. Bem, o que é que eles falaram? Já estávamos a falar ainda há bocado de capital expenditures, aumento do CAPEX, que é despesas de capital, e eles aumentaram o CAPEX deles anual de 75 mil milhões para 85 mil milhões. Ou seja, double down em inteligência artificial, reinvestir em inteligência artificial. Eles estão bastante focados, eles focaram-se bastante em infraestrutura para inteligência artificial. O diretor executivo por acaso acho que até foi o CFO, o Chief Financial Officer da Google, falou bastante em que as despesas de capitais deles iam ser bastante investidas, grande parte das despesas de capital da Google iam ser focadas em infraestrutura para inteligência artificial, ou seja, basicamente a comprovar que inteligência artificial é algo que realmente vem aí, ok? Bem, mas quem é que é o diretor executivo da Gooule? Sundar Pichai. Quem é esse indiano? Bem, Sundar Pichai entrou na Google em 2004 e ele teve basicamente um papel extremamente importante no desenvolvimento de produtos como o Chrome e a Android. Okay? Sundar Pichai não é um random qualquer, ok? O Sundar Pichai é uma pessoa bastante importante na Google, que já tem bastante história na Google, bastante boa reputação. Está ali a dizer quais é que são. Esta é uma pergunta interessante, que é quais é que são os principais. Porque é que isto tem o inglês e o português fazem accomplishments? Aposto que vai estar alguém no vídeo a dizer é essa a palavra, é essa, tipo a palavra assim a passar. Como é que tu não sabes? Accomplishments é achievements. Basicamente o que ele conseguiu fazer de jeito na Google, ok? What are some of Sundar Pichai's key accomplishments at Google? Include overseeing the successful launch of products like Chrome, Gmail, Google Drive, and leading the development of Android operating system. Ou seja, é assim, a única coisa que eu posso criticar aqui é que o sistema operacional da Android não é o melhor. Eu não gosto nada do sistema operacional da Android, por isso ele teve teve um papel bastante importante no desenvolvimento do sistema operacional da Android. Epá, ele devia-se ter focado um bocadinho melhor nisso, porque eu não gosto. Eu também não uso, não é? Já não uso há muitos anos, tirando assim, eu uso o da Samsung. Tenho um tablet da Samsung e eu uso o sistema operacional da Android aí. Mas eu não acho que seja tão bom como o da Apple. Epá, tem de ser real. Na minha opinião, há malta que se calhar usa e que vai gostar. Bem, por que ela está tão barata? Ela está tão barata porquê? E para que é que serve? E eu vou-vos dar mais um Golden Nugget. Índice de preço-lucro não é só olhar para aquilo e dizer sim, a empresa está cara, sim, a empresa está barata, porque depende. E eu também não quero falar muito sobre isso, porque eu já vou entrar sobre isso na parte de como avaliar se o mercado está caro ou barato, ok? Bem, o índice preço-lucro da Google está a 21 neste preciso momento e o índice preço-lucro ajustado está a 19,85, que é 20 basicamente. Índice preço-lucro de 20 já é subvalorizado que chegue para uma empresa como a Google. Mas 20 de índice preço-lucro com uma receita de 14% anual, uma receita a crescer a 14% anualmente, um lucro líquido a crescer 19% anualmente e um lucro por ação EPS a crescer 22% anualmente, ela está muito, muito barata. Muito. A 20 de preço de lucro. Se ela tivesse a 35 de índice preço-lucro, eu diria ok, e se calhar até está barata se nós assumirmos que ela vai continuar a crescer assim e que o Google Search não está morto, ok? Agora, assumindo que o Google Search não está morto, assumindo que eles estão a crescer receitas 14% anualmente, lucro líquido 19%, lucro por ação 22%, a 20% de índice preço-lucro, muito barata, muito barata. Bem, SoFi Technologies, relatórios de resultados super bom. A ação subiu e depois caiu outra vez. Nós podemos ver aqui relatório de resultados, e depois
veio a chamada de conferência, ou a chamada de resultados. Nem foi bem a chamada de resultados, foi tipo umas horas depois, uma hora depois. Pronto. O que é que aconteceu? Porque é que a ação subiu bastante e desceu bastante a seguir? Subiu bastante porque o relatório de resultados foi fantástico. Como é que um banco digital está a crescer as receitas a 40% anualmente? Bem, vamos primeiro falar aqui sobre os resultados do relatório de resultados. Bem, lucro por ação de 0,08 cêntimos, foi 33% acima em média do que se esperava, provavelmente esperava-se 0,06 ou assim. A receita cresceu 44%, eu disse 40%, desculpem, quem investe na SoFi não foi 40%, foi 44%. Cresceu 44% anualmente. A empresa adicionou 850 mil novos membros em 3 meses, chegando a um total de quase 12 milhões de membros. Adjusted EBITDA, o EBITDA é Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. O que é que isso significa? Lucro antes de interest é juros, ou seja, lucros antes de juros, taxas, depreciação e amortização. É basicamente para teres uma métrica mais limpa do que é realmente o lucro que eles têm, ok? E isso, EBITDA é bastante importante, especialmente quando tu comparas o EBITDA com outras métricas, por exemplo, com o valor da empresa em si total, ou o Enterprise Value por EBITDA. Mas isso é algo que vocês aprendem com o tempo e eu vou também fazer vídeos a explicar sobre isso. Não é o fim do mundo, não é como matemática no secundário, malta, ok? Não é assim tão complicado, vocês conseguem se quiserem, ok? E não é assim nada de muito absurdo. Bem, o EBITDA cresceu 81% anualmente, o que é estúpido. Eu acho que eles têm a Rule of 40, estão acima da Rule of 40, por isso está tudo bem. A guidance deles, ou seja, as expectativas da própria empresa para o ano completo de 2025 foram aumentadas, projetaram mais 30%, aliás, mais 30% não, projetaram 30% de crescimento de membros, projetaram 3,37 mil milhões de receita e 960 milhões de EBITDA ajustado. O CEO Anthony Noto, ele já agora vou dar aqui uma coisa curta porque eu nem tenho não tenho nenhum vídeo a falar, não tenho nada a falar sobre o Anthony Noto, sobre o CEO, mas o CEO Anthony Noto é um homem com bastante experiência no mundo financeiro, especialmente em bancos. Ele trabalhou para como é que se chama aquela empresa? Não é não é Charles Schwab, epá, estava a passar, eu já me vou lembrar. Bem, SoFi, porque é que ela caiu? Ela caiu por causa desta notícia aqui. Está aqui a notícia, pronto. A razão pela qual a SoFi caiu foi porque eles basicamente fizeram anunciaram um plano de venda de ações de 1,5 mil milhões. Porque é que eles vão vender 1,5 mil milhões em ações? Normalmente as empresas fazem isto porque querem angariar dinheiro para reinvestir em alguma coisa ou para fazer alguma coisa com o dinheiro. Isso magoa o valor da empresa, ou seja, magoa um bocado. Porquê? Porque basicamente eles estão a vender ações, não é? E vender ações faz as ações cair, e 1,5 mil milhões não é propriamente pouco dinheiro, ou seja, se eles vão fazer um plano para vender 1,5 mil milhões de ações, muita gente, especialmente a curto prazo, pode pensar que a mesa executiva acha que a ação está sobrevalorizada e que se calhar não vão conseguir fazer isto e aquilo, então pronto, o que não faz sentido nenhum, ok? Quando estudas uma empresa, uma coisa que tu tens de fazer é, aliás, uma das perguntas que eu tenho na minha checklist quando estou a estudar uma empresa que tenho de dar cheque ou não cheque é: confio no CEO, confias no diretor executivo? Tu tens de confiar no diretor executivo. Por isso é que uma das partes da minha análise fundamental a uma empresa é estudar a mesa executiva, estudar a equipa de gestão da empresa, as pessoas responsáveis pelas decisões importantes, porque essas pessoas podem tornar uma empresa fantástica ou destruir uma empresa, e é preciso saber analisar a mesa executiva e a equipa de gestão para poderes
saber se confias de facto neles ou se deves confiar de facto neles. E eu confio no Anthony Noto, não tenho. Ele é um gajo bastante. Tem bastante experiência no mundo bancário. Não é a JP Morgan que ele teve, é outro banco que me está a faltar agora. E. Eu acho que a SoFi, isto é uma coisa a curto prazo que daqui a um ano ninguém se vai lembrar dos 1.5 mil milhões, o plano de venda de ações por 1.5 mil milhões. Ninguém se vai lembrar disto daqui a um ano e meio. Pronto. Essa é a minha opinião sobre a SoFi. Bem, vamos falar sobre como analisar se um mercado está caro ou barato, a um nível avançado. O que é que acontece? Existem várias formas diferentes de analisar se o mercado está caro ou barato, ok? E muita gente usa formas diferentes, ok? Há pessoas que estão no mercado há bastante tempo que se virem este vídeo vão ficar, o que é isto? Nem sequer, se calhar vocês nem sabem o que é o Cape Ratio, ok? Mas onde eu vou-vos dizer o que é que basicamente cada um destes é e vou-vos explicar uma coisa. É assim, a maior parte dos investidores escolhe, por exemplo, há muitos analistas que veem se o mercado está caro ou barato pelo índice preço-lucro do mercado, simplesmente agarram na SP500 e veem o índice preço-lucro total da SP500, ok? O índice preço-lucro da SP500 neste momento deve estar a 38, 37, 39, por volta disso. Ou seja, o que é considerado sobrevalorizado. O problema é que nós temos de ver que nos últimos 2 anos, empresas baratas que estavam com um índice preço-lucro baixo saíram da SP500 e entraram empresas com índices preço-lucros absurdos, tipo Palantir. A Palantir está com um índice preço-lucro de 600 e já está no top 20 maiores empresas dos Estados Unidos neste momento e está dentro da SP500 e o peso dela na SP500 tem vindo só cada vez a aumentar mais, não a diminuir, ok? Vocês estão a ver um bocado cortadas as coisas, mas é índice e aquilo é um C de Cape Ratio, ok? Mas quando uma empresa como a Palantir cresce tanto e está no top 20 maiores empresas dos Estados Unidos e do mundo, no fundo, mas está no top 20 maiores empresas dos Estados Unidos, ou seja, tem um grande peso já na SP500 e tem um PE ratio, um índice preço-lucro de 600, é óbvio que a média do índice preço-lucro da SP500 vai subir bastante, mesmo no meio lá algumas empresas estarem subvalorizadas, ok? Ou seja, o que nós precisamos de ver, o que muitos investidores fazem é ver o índice preço-lucro do mercado e pronto, está caro ou está barato. Outros vão ao indicador do Buffett, ok? Está caro ou está barato. Outros vão ao Cape Ratio. Cape Ratio, já vamos falar sobre o que é o Cape Ratio. Alguns vão ao Ratio Cape, é assim que se diz, ou Shiller, também pode ser chamado de Shiller PE Ratio, que também é uma forma mais fancy, diria eu, uma forma mais chique de ver o índice preço-lucro do mercado. Porque a maior parte das pessoas, quando diz o índice preço-lucro do mercado, está a falar do índice preço-lucro da SP500, o índice principal do mercado, e não do mercado em si no geral. Okay? O Cape Ratio é um bocadinho mais sofisticado, digamos assim. Depois temos o índice medo-ganância, que é o Fear and Greed Index, que é um medo, que é o índice que mede se digamos, o sentimento dos investidores baseado no número de compras e vendas, ok, durante esse dia ou durante essa altura. O que é que as pessoas têm que perceber? Em tudo na vida, tudo, tu tens que saber desenvolver um bom filtro de informação. Tu consegues aprender alguma coisa com toda a gente, até com um sem-abrigo na rua. Mesmo se não conseguires aprender algo sobre o que fazer na tua vida, aprender algo sobre o que não fazer. Eu até posso ficar 20 minutos a falar com um sem-abrigo na rua, a ouvir a história dele, e ele não me ensinar nada de novo que eu queira fazer na minha vida, mas ele pode me ensinar alguma coisa que eu de certeza que não quero fazer, ou há algum erro que eu de certeza que não quero cometer. Okay? Se tu tiveres um bom filtro de informação, o teu objetivo deve ser absorver o máximo de informação possível, filtrar a informação de merda e focar-te na informação de jeito e ser um bom. E quanto mais informação tu. Teoricamente, pensem numa inteligência artificial, ok? Quanto mais informação a inteligência artificial tem, seja ela boa ou má, se ela tiver uma boa programação, ou seja, se souber filtrar bem a informação e souber o que fazer, tiver bons princípios, quanto mais informação ela tem, melhor a resposta vai ser. Melhor o resultado vai ser.
quanto mais informação vocês têm, melhor vai ser o vosso resultado ou a vossa decisão. Quando vocês querem tomar uma decisão, eu devo ir a este restaurante ou àquele. Deixa-me ver os restaurantes. Eu estou a ver os restaurantes. Se eu tiver ido só a 10 restaurantes na minha vida toda, eu vou ter muito. A chance de eu escolher o pior vai ser muito mais alta do que se eu já tiver ido a 500 restaurantes, porque eu já vou ter muito mais experiência sobre como é que são os restaurantes e o que é uma boa experiência, uma má experiência, o que é uma boa comida, o que é uma má comida. E é isso que eu quero explicar. Onde é que eu quero chegar é com isto tudo, ok? E que tal, em vez de se focarem no índice preço-lucro do mercado de ações, ou no indicador do Buffett, ou no Cape Ratio, porque é que vocês não veem tudo e depois tomam a vossa decisão? Porque é que não fazem isso? E eu vou-vos ensinar também uma outra forma de analisar o mercado, de uma forma a um nível muito mais avançado, que vocês podem fazer o que eu vos vou ensinar, mais ver isto, e assim têm a certeza, têm toda a informação necessária para tomar a melhor decisão, para dizer, ok, de facto o mercado está subvalorizado, de facto o mercado está sobrevalorizado. Ok? Primeiro, neste momento é óbvio que o mercado em si, no geral, está sobrevalorizado, ok? Bem, Fear and Greed Index. Aqui estamos um bocadinho a greed, ok? Estamos um bocadinho menos agora porque esta print foi tirada há pouco tempo. Mas isto é o Fear and Greed Index, quase toda a gente sabe o que é. Medo de ganância, ok? O que é isto aqui? Isto é o Forward P Ratios, Large Cap, Mid Cap, Small Cap and Max 7, ok? O que é isto? Isto é os índices preço-lucros ajustados ao futuro das grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas e da Magnificent Seven, ou seja, da Mag 7, as 7 maiores empresas dos Estados Unidos de tecnologia. Bem, a Mag 7 é a rosinha, vocês veem que ela está os Mag 7 estão bastante sobrevalorizados comparativamente ao resto. O que é que isto significa? Significa que 7 empresas, que são as 7 empresas com mais peso no mercado, são as empresas que mais sobrevalorizadas estão, teoricamente. Porque está lá a Tesla também a puxar aquilo um bocadinho para cima, a destruir um bocadinho a média. Nós temos que assumir que se tirássemos a Tesla de lá, isto ia estar um bocado mais abaixo. Também temos que assumir que a Google está bastante subvalorizada, mas é assim. Isto é outra forma de avaliar se o mercado está caro ou barato. Okay? E eu até diria que há muito pouca gente que vê isto. A maior parte das maltas vai só tipo a um deles, ok? Agarra tipo um gráfico, consolida tudo, uma linha que consolida tudo, ok? Mas eu acho que isto é bastante importante verem. Vocês conseguem ver que as mid cap e as small cap estão extremamente subvalorizadas em média. 22 de índice preço-lucro para as large cap, para as grandes empresas, 22 não é barato, ok? Claro que as Magnificent 7, as 7 maiores empresas, estão caras. Em média, vocês têm que entender que isto é média. Se há 7 empresas e 3 estão baratas e 4 estão caras, vai aparecer que estão caras. É só que tem de perceber, conseguir ver por dentro do barulho. Mas sim, vocês conseguem ver que as médias e pequenas empresas estão bastante subvalorizadas e as grandes estão mais ou menos um bocadinho sobrevalorizadas, até diria eu. E depois temos as Mag 7 que estão um bocadinho mais sobrevalorizadas. Isto é outra forma de ver, não é? Bem, Shiller P Ratio. Shiller P Ratio está a 38.81, ok? Isto é outra forma de ver o mercado. Basicamente mede o índice preço-lucro do mercado também. Este aqui é o Cape Ratio, é o tal Cape Ratio, está a 38 e também está sobrevalorizado. E depois temos o Buffett Indicator, que é o que diz que está mais sobrevalorizado. O que é que o Buffett Indicator? O Buffett Indicator, ou o indicador do Buffett, basicamente é o seguinte: é o quão caro está o mercado comparativamente ao PIB americano. Okay? O PIB, Produto Interno Bruto, economia, assim, pronto. Basicamente, o mercado está... se vocês forem ao site do indicador do Buffett, vai estar lá a dizer que o mercado está 210% mais caro do que o PIB. 210% tu olhas, foda-se, 210%, mas não é 210%. Quer dizer, mas o que é que aquilo quer dizer? Quer dizer que o mercado está 2.1 vezes mais caro do que o PIB americano, ok? Ou seja, que as pessoas estão dispostas a pagar o dobro, o dobro do PIB americano para o crescimento do mercado de ações.
O que, se esta revolução de inteligência artificial for toda verdade, este boom de inteligência artificial for real e for algo mesmo que vá trazer real crescimento para as pessoas e que não vá destruir o mercado de trabalho nem nada assim, como se tem medo que aconteça, o mercado está barato até, sabiam? O mercado até pode ir 3 vezes o PIB americano, porque tudo depende do potencial crescimento futuro. Se esse crescimento futuro tem que acontecer. Ou seja, o que está considerado significativamente sobrevalorizado pode não ser sobrevalorizado, porque tudo depende do crescimento real nos próximos anos. Okay? Vocês têm que aprender o que realmente significa o indicador do Buffett e estas coisas. Não é só olhar e dizer está caro, está barato. Okay? Eu não estou a dizer que está barato. Eu acho que o mercado está caro, mas eu também acho que existem empresas subvalorizadas, baratas, dentro de um mercado caro. Há sempre oportunidades no mercado de ações. Certo? Bem, como avaliar o mercado de ações a um nível avançado? Antes de... Eu vou-vos tentar explicar ok? Aliás, eu vou-vos explicar também fui eu que escrevi isto. Mas é assim... vocês... Vamos avaliar... Eu vou-vos ensinar como é que eu avalio se o mercado está de facto caro ou barato. Pegam num índice como a SP500 ou como a Nasdaq 100, okay? Que são os maiores índices do mercado. E vocês pegam as empresas que realmente movimentam para cima ou para baixo a Nasdaq 100 ou a SP500. Eu fiz isto, eu falei num reel sobre isto. As maiores SP500, quantas empresas estão na SP500? 500. Na Nasdaq 100, 100 empresas, ok? As 20 maiores empresas de cada um desses índices são as que realmente movimentam esses índices para cima ou para baixo. São as empresas que maior peso têm e que realmente mudam ou aumentam ou diminuem o valor da SP500 ou da Nasdaq 100 substancialmente. São as 20 maiores. Mas vamos dizer as 30, ok? Pegam nas 30 maiores empresas da SP500, nas 30 maiores empresas da Nasdaq 100, ok? Se essas empresas estiverem com um índice preço-lucro abaixo de 25, estão baratas. Se estiverem acima de 25, temos de pensar o quão acima de 25 é que é. 30, 40, 50, 60, ok? Vou dar um exemplo que eu aqui tenho. Se estiver a 30, uma empresa está a 30 de índice preço-lucro, ou seja, está acima de 25. Será que ela cresce, se ela crescer anualmente na ordem dos 2 dígitos baixos, ou seja, entre 10 e 14%, okay? Entre 10 e 14%, isso é o que significa 2 dígitos baixos. 2 dígitos altos seria entre 15 a 19. Ou entre 15, aliás, 2 dígitos altos pode ser de 15 para cima. Em termos de receita, ou seja, imaginando que a empresa está a 30 de índice preço-lucro, mas a receita deles cresce 12% anualmente e o lucro por ação cresce 14%, por exemplo, ou 13, vamos dizer 13% de receita, 13% de lucro por ação. A 30 de índice preço-lucro está fair, está justo. E se assumirmos que ela vai continuar a crescer 13% de receita anual e 13% de lucro por ação nos próximos 5 anos, até está barata a 30 de índice preço-lucro. Se tiver a 50, uma empresa tiver a 50 de índice preço-lucro, que é o dobro de 25, se ela também crescer o dobro de uma empresa normal, também está justo. Se ela cresce a 25% de crescimento de receita anual, se ela tem 25% de crescimento de receita anual e 25% de crescimento de lucro líquido e está a 50 de índice preço-lucro, até está barata, não está cara, ok? Especialmente se eles conseguirem manter esse crescimento. Aí é que entra a análise fundamental a uma empresa, não é? Basicamente vocês fazem isto, ok? Fazer isto para cada uma das empresas. É sempre assim, ok? SP500, pegar das 500 empresas que estão listadas na SP500, pegar no top 20 ou no top 30 e fazer isto. Está abaixo de 25 de índice preço-lucro, subvalorizada, barata. Mínima, não barata, mas subvalorizada, porque o barata tudo depende dos lucros e a receita que eles metam. Mas está subvalorizada a 25 de índice preço-lucro. Se estiver acima de 25, o quão acima é que está e qual é que é a receita, lucro líquido e lucro por ação. Comparar assim mais ou menos, vocês podem perguntar ao ChatGPT, em média este setor ou o setor desta empresa cresce
quanto de receita e de lucro por ação. E ele diz: o setor de, sei lá, cloud cresce 15% de receita e 30% de lucro por ação. E depois tu vais ver, comparas a empresa que estás a ver se está cara ou barata a esses valores e dizes, ok, o índice preço-lucro está um bocado mais elevado, mas eles também crescem mais do que 15% e mais do que 30%, ou seja, crescem mais do que o setor. Se crescem mais do que o setor, também podem pedir um índice preço-lucro mais elevado. Ou seja, é isso que vocês fazem para cada empresa. Se das 30, sei lá, 20 estiverem sobrevalorizadas, vocês fizeram isto para 30, 20 delas estão sobrevalorizadas, o mercado está caro, temos um problemazinho, ok? Se 20 delas estiverem caras em 30, o mercado está de facto muito sobrevalorizado, ok? Se das 30, 2, 3, 5, 6 estiverem sobrevalorizadas e o resto estiver barato ou subvalorizado, estamos bem. O mercado não está estupidamente caro. Por isso é que isto, analisar a empresa desta forma aqui, ok? Juntamente com isto tudo, dá-vos uma visão muito mais informada do estado real do mercado. Neste preciso momento, pela minha análise, ao quão caro ou barato o mercado está, eu diria que o mercado não está assim tão caro como estes índices apresentam. Ok? O mercado não está assim tão caro como estes índices apresentam. A não ser que o boom da inteligência artificial seja basicamente como a internet em 2000. As pessoas pensavam que em um ano toda a gente ia ter internet e aquilo ia gerar trilhões, neste caso bilhões, coisa que não aconteceu, que demorou mais do que se esperava. Ou seja, o que pode acontecer com a inteligência artificial é que pode demorar mais do que o que se está à espera, ou também pode ser um boom gigante como nunca antes visto. Tudo depende, e tentar adivinhar, sendo eu um ser humano normal, não sou tipo o Elon Musk, nem sou tipo um burro do caralho, sendo eu um ser humano normal, eu tentar adivinhar se o boom de inteligência artificial vai ser destruidor ou não, uma coisa que vai beneficiar de certeza é de empresas. E vai beneficiar de certeza pessoas que têm bens e ativos, ok? E especialmente se forem empresas que lucrem diretamente com a inteligência artificial. Por isso é isso que eu estou a fazer. E é assim, por favor, desenvolvam um bom filtro de informação, absorvam o máximo de informação, façam isto tudo para analisar se o mercado está caro ou barato e depois tomem as vossas conclusões. Quanto mais informação, melhor a decisão ou melhor o resultado, ok? Bem, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu daqui a um bocadinho vou gravar outro logo. Por isso este vídeo ficou um bocado longo, mas foi bastante valor para vocês. Por isso, se gostaram do vídeo e se não apanharam uma ganda seca, like e subscrevam-se, a favor. E é isso, malta. Fiquem informados e invistam corretamente e inteligentemente.